Olá, meu nome é Reis e sejam todos bem-vindos ao canal Recruz. E que ninguém é perfeito, todo mundo sabe disso, não é verdade? Mas convenhamos que certas pessoas fazem um grande esforço para parecerem mais ruins. E algumas das figuras mais famosas da história parecem ter sido pessoas ótimas. Mas basta dar uma vasculhada mais profunda em sua vida para nós descobrir que, na verdade, essas pessoas aparentemente boas eram terríveis. Por exemplo, a gente escuta muitas coisas boas sobre o famoso Mahatma Gandhi. Mas e se eu te dissesse que ele não era um cara tão legal assim? Vocês acreditariam? Talvez um dos homens mais pacíficos de todos os tempos. Mas Gandhi tinha um grande problema. Aparentemente ele era viciado em sexo. E de acordo com J.J. Adams, o biógrafo de Gandhi, em 1883 Gandhi se casou aos 14 anos com Casta Tuba, de 13. O jovem casal tinha uma vida sexual normal na casa da família de Gandhi. 2 anos depois que o pai do indiano estava no leito de morte, Gandhi o deixou sozinho em um quarto e foi fazer sexo com sua esposa. E no momento que ele estava no ato, o pai morreu. E sentindo-se culpado, ele passou a ter uma visão diferente do sexo, criando uma espécie de repulsa. Mas mesmo assim, o voto de castidade só aconteceu na casa dos 30 anos, junto com o voto de pobreza. Gandhi teve que desenvolver muitas técnicas para lidar com a castidade. Entre os indianos existe uma experiência chamada Brahmachari, em que homens e mulheres devem tomar banho juntos e dormir nus, mas tendo a castidade e sem qualquer conversa de conotação sexual. E além dos homens serem separados das mulheres, mesmo que seja o marido. Mas para Gandhi essas regras não valiam. Uma atraente irmã de seu secretário dormia e tomava banho junto com ele. E por mais que isso possa parecer estranho para alguns, para Gandhi isso era normal. E depois que sua esposa morreu, outras mulheres passaram a dormir com o líder pacifista. E segundo a tradição local, esse fato as proibiam de dormir com seus maridos. E o biógrafo de Gandhi diz que ele costumava se submeter a provações sensoriais como striptease de suas acompanhantes e outras atividades sexuais, sem contato físico, é claro. E era essa maneira que ele usava para lidar com a castidade. E apesar da bonita história do indiano, suas práticas acabaram manchando sua reputação. E é por isso que muitas pessoas se questionam se Gandhi era essa pessoa boa que todos dizem por aí. E agora vamos falar de Abraham Lincoln, o famoso presidente dos Estados Unidos. Por um lado, os historiadores dizem que ele foi um dos melhores presidentes dos Estados Unidos, a favor da liberdade, inclusive a dos escravos. Por outro lado, muitos se questionam como Lincoln considerava os negros e os latino-americanos. E esse questionamento fez até pessoas fazerem protesto e vandalizarem uma estátua do ex-presidente. Até mesmo a escola chegou a trocar de nome por causa do tratamento do ex-presidente com os nativos americanos. Mas afinal, por que dizem que ele era racista? Será por causa das suas inúmeras piadas e absurdos que ele dizia? Eu acho que talvez seja isso. Certa vez ele disse que os negros eram inferiores aos brancos e propôs acabar com a escravidão, enviando todos os negros de volta para... E se alguma das declarações de Lincoln feitas sobre os negros fossem faladas no dia de hoje, ele teria sido caçado, cancelado, procurado, não é mesmo? Certamente ele perderia até o cargo de presidente. E algumas pessoas destacam que ele fez tudo isso há mais de 150 anos. Portanto, forçar padrões do século XXI a pessoas que viveram há mais de um século e meio é meio que algo um tanto sem noção. Vocês não acham? Bom, aí galera, cabe a cada um tirar suas próprias conclusões. Nikola Tesla também defendia algumas ideias um tanto bizarras. Nascido em 1856 na Croácia, ele foi um inventor físico e engenheiro elétrico e ficou famoso pelas contribuições para o projeto de eletricidade de corrente alternada e por invenções que até hoje chamam a atenção Porém, ele também defendia a eugenia, que para quem não sabe é a seleção natural dos seres humanos com base em suas características hereditárias, com o objetivo de melhorar as gerações futuras. E foi a partir da eugenia que nasceram as ideias daquele ditador alemão, que acreditava na pureza racial. E em 1935, em uma de suas anotações, Tesla escreveu seu apoio à eugenia, escrevendo o seguinte: o ano de 2100 verá a eugenia universalmente estabelecida. Em alas passadas, a lei que governava a sobrevivência do mais apto praticamente eliminou as tensões menos desejáveis. Então, o novo senso de piedade do homem começou a interferir no funcionamento implacável da natureza. Com o resultado, continuamos a nos manter vivos e a criarmos os sinaptos. O único método compatível com nossas noções de civilizações e raças é impedir a reprodução dos inaptos por meio de esterilização e orientação deliberada pelo instinto de acasalamento. Vários países europeus e Estados Unidos da América esterilizam criminosos e loucos. E a tendência da opinião entre os eugenistas é que devem tornar o casamento mais difícil. Certamente ninguém que seja um pai indesejável deve ter permissão para ter filho. E
Tesla não estava sozinho em acreditar nisso. O apoio à eugenia era uma das poucas coisas que as pessoas de todas as linhas políticas do início do século XX concordavam. Felizmente, esse tipo de pensamento, que inclusive fez muito sucesso entre a elite brasileira, não se disseminou a ponto de ser colocado em prática. E agora vamos falar sobre Madre Teresa de Calcutá. Para algumas pessoas é praticamente um pecado criticar a Madre Teresa de Calcutá, famosa por ajudar pobres e doentes. Porém, há quem diga que ela talvez não fosse uma pessoa tão boa. Talvez os verdadeiros motivos de Madre Teresa eram na verdade meio egoístas. Mas será? Bom, com menos foco em ajudar pessoas e mais em aumentar os números de sua própria religião, as missões de Madre Teresa, apesar de terem toneladas de doações para a caridade à sua disposição, dificilmente ajudaram as pessoas pobres e doentes a se tornarem saudáveis. Na verdade, a maioria desses lugares eram sujos, com poucos médicos, pouca comida e em grande parte sem analgésicos. No entanto, Madre Teresa achava interessante o sofrimento. É como se estivesse tornando o mundo um lugar melhor e mais sã. Mas antes de mais nada, você precisa saber que eu estou apenas repassando essas informações. Eu falo isso porque a própria Madre Teresa disse o seguinte para o famoso escritor Christian Ricci: há algo de belo em ver os pobres aceitarem sua sorte, sofrerem como a paixão de Cristo. Mas, naturalmente, isso não se aplicava à própria Madre Teresa, que, de acordo com Ricci, recebia regularmente cuidado em bons hospitais norte-americanos quando estava doente. Aparentemente, para Ricci, o mundo não ganharia nada se ela sofresse, apenas os pobres. O autor também acha que o verdadeiro objetivo de Madre Teresa era usar seus esforços de caridade para converter as pessoas ao catolicismo romano. E além disso, ela sentia que os pobres e doentes e os sofredores eram semelhantes a Jesus Cristo na cruz. E se ele sofresse como Cristo sofreu, isso os aproximaria ao Filho de Deus.